Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 18 de junho de 2024, o Boston Celtics é campeão da NBA pela 18ª vez. Jaylen Brown, homem mau. Jaylen Brown, homem mau, foi eleito MVP das finais. Aliás, um salve enorme para Rômulo Mendonça, que inventou esse apelido e que deu uma moral, assim, como de costume, né? Sempre dá muita moral pro Belgradão. Ontem em TV aberta, já deu em TV fechada, já deu em streaming, já deu rede social. Pô, o Rômulo é parceiraço do Belgradão. E o próximo Pix React é o dele, hein? Vocês não pedem por esperar. Não é sobre ele pediu um Pix React, né? Então, curadoria Rômulo Mendonça, mas é isso. Boston Celtics, campeão da NBA. Essa live é uma live matinal. Teve live na madruga, teve conteúdo, o podcast já tá no feed desde madruga, desde 2 da manhã. Mas estamos cá já, agora 10h18, já falamos de Euro, né? Já tumultuamos aqui falando de Euro. Com convidado, né? Um salve para Batatinha e André, que estão brilhando demais nessa Euro. Mas, Lucas, o Boston é campeão, o campeão voltou. Você, pela primeira vez, pode ser considerado campeão, porque foi um torcedor do Celtics quando ninguém esperava que você abraçasse o Celtics. Parabéns pelo título. Coragem, né? Repito aqui, coragem para assumir times em situações de não vitória, ainda configuradas. Lucas, Celtão, campeão, livezinha de título, live histórica. Que conteúdo preparamos para uma live histórica como essa? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. A live logo do pós-jogo, da emoção, do calor do momento, né, Gibas? Tem uma pegada um pouco diferente de repercutir o que está acontecendo, né? Mas a gente quis fazer aqui hoje, Gibas, ainda, né, na esteira do título, poucas horas depois do título, já um segundo episódio sobre o assunto. Afinal, campeão da NBA só uma vez por ano, né? E podcast do Café Belgrado tem um montão. Então a gente tem que repercutir muito mesmo o título, né? E a gente teve a ideia de fazer a anatomia do campeão, né? Já que recentemente a comunidade médica me abraçou, mandando até de maneira monetizada uma autorização para que eu tratasse de lesões aqui, me senti empoderado, Gibas, de meter uma anatomia do campeão aqui, sabe? Então a gente vai comentar como cada uma das peças-chave chegou no Boston, né? Porque tem uma concepção de que esse é um time formado via draft, tem uma concepção de que esse time é uma espécie de panela, tem uma concepção de que esse time se formou às custas do Brooklyn Nets, e a gente quer trazer aqui uma concepção holística, né? Uma concepção, na verdade, um olhar, né, para como essas peças chegaram, como elas foram se encaixando, né, o tempo de casa, e é isso que a gente vai fazer hoje, tratar dos personagens, né? Então, assim, gosto da análise do jogo e tal. Tem sempre a hora para isso no Café Belgrado, mas hoje aqui vai ser um episódio mais de contação de história, eu diria, viu, Gibas? Então, senta aí na poltrona, pega a pipoca, ou se você estiver fazendo transporte público, se tiver uma poltrona para você sentar, fica aí o convite. Se você preferir assistir em pé lavando uma louça, fica também à vontade. Na academia, que é o go-to-move de muita gente, né, Gibas? Também fique à disposição. O importante é viver comigo e com o Gibas essa emoção, essa onda, e esse 18º do Celtics, o maioral, né, Gibas? Com 18, você agora é maior, né? Maior de idade, se for idade, e maioral, se for em número de títulos da NBA. Boston Celtics com 18 títulos, o maior campeão da NBA, voltou a ser campeão, segundo título desse milênio, segundo desse século, primeiro dessa década, primeiro do seu nome. Mas quem é o maior campeão mesmo? Boston Celtics. Para começar os trabalhos, vamos dar moral para quem dá moral pro Belgradão, né? Quem pauta o debate. Quem faz o podcast existir, quem faz o podcast seguir, quem faz as lives existirem, mandar um salve a todos os nossos apoiadores, cafébelgrado.com.br é onde você pode assinar o conteúdo exclusivo do Belgradão. Boa parte do que a gente produz é gratuito. Tá no YouTube, tá no Spotify, em todas as plataformas, redes sociais, enfim. Mas existe um conteúdo especial para apoiadores que a gente produz. O playoff ficou um pouco debilitado, é verdade, mas é assim que funciona, né? cafébelgrado.com.br, a partir de R$12, você acessa todo esse conteúdo. A partir de 23, você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que chama Giannis. É um grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono.
Fica o convite para você apoiar o Belgradão. Vocês, apoiadores, são os motivos da existência do Café Belgrado. Adicionamos ainda, claro, o agradecimento a quem está chegando com o Pix, a colaboração avulsa e muito, muito relevante, fez as lives existirem. Essa é a verdade. Não existiria as lives de playoffs se não fossem os Pix modalidades que estão chegando ao longo dos últimos 2 meses, assim, com muita. O Pix modalidade é um pouco anterior, mas durante o playoff a galera chegou e chegou bem demais. Qualquer valor ajuda, qualquer valor pauta o debate, faça como essas pessoas fizeram pelo Pix podcastbelgrado@gmail.com. Lucas, para abrir os trabalhos, o Ricardo Melo, cara, ele mandou ontem assim que acabou a live, velho. Foi foda, porque fechou a live, apareceu uma mensagenzinha. Eu dei até um F5 antes de acabar. Mas acontece, Ricardo. Não era para ser ontem, era para você abrir o podcast de hoje. Esse podcast histórico fala da anatomia do título. O que o Celtics deve trazer ou fazer, Lucas, pergunta o Ricardo José Melo, para a temporada continuar, para a próxima temporada continuar competindo nesse nível? Grande questão. E o Lucas até se furta a falar a respeito. Cara, é porque eu fico até sem palavras quando eu fico pensando assim, pô, será que esse time pode se desmontar, né? E eu não quero que isso aconteça com o meu Boston Celtics, né? Que os times que eu aprendi a amar já desde muito tempo, umas 6 semanas atrás. E a primeira coisa, né, a primeira decisão, aliás, o primeiro sentimento é que, cara, esse time deu muito certo, né? É muito pouco ego no sentido de disruptivo da palavra, sabe? Certamente todos esses jogadores têm egos inflados, né? Os caras estão na NBA. Assim, não é um time de santos, né? Então, certamente são jogadores que, pô, tem sua marca, tem seu nome, querem ser reconhecidos como os melhores, né? O Tatum mesmo comentou ontem, o filho dele falou, pai, você é o melhor do mundo. Ele falou, pode crer, meu filho, sou mesmo, sabe? Então, não é isso que eu tô falando, mas é no sentido de, é um time que tranquilamente joga em conjunto, né? Então, você quer manter esse tipo de aspecto no time, né? Um elenco que se dá muito bem dentro da quadra, fora da quadra é uma consequência, mas dentro da quadra, muito coletivo o jogo do Boston. Tivemos múltiplos cestinhas nessas finais da NBA. Talvez o Porzingis tenha sido o nome do jogo 1, aí de repente o Jaylen Brown o nome do jogo 2, jogo 3 o Jrue Holiday o nome do jogo, no jogo 5 o Tatum, né? Então assim, cada vitória tem um espécie de protagonista, né, diferente. O jogo 1 foi mais ou menos a cara do jogo 5, múltiplas pessoas. Não, o jogo 5 assim, foi Tatum, né? Mas o jogo 1 foi bem surra. Mas o que fica, a memória do jogo, lembra quando o Porzingis entrou e acabou com o Dallas, né? Então foi nesse sentido que eu coloquei o Porzingis como um destaque do jogo 1. Então, assim, Gibas, é um time que acontece esse tipo de coisa e vence e meio que convence, né? Porque passou incólume, basicamente, em todas as séries de playoffs. Isso é muito raro de acontecer. Né? Não é a primeira vez que acontece, né? Não é a vez mais incólume possível também. Tivemos títulos conquistados com ainda mais facilidade durante os playoffs do que esse, mas foi bem tranquilo, digamos assim. Né? A primeira coisa, a ordem do dia vai ser renovar Derrick White, uma extensão contratual para ele. É o que todo mundo espera que aconteça, é o que o Derrick White certamente espera que aconteça, e o Celtics teria que ser maluco para não oferecer o que o Carequinha quiser, viu, Gibas? É isso, hein? É isso. Valeu demais, viu, Ricardo? Obrigado pelo seu Pix. O Fábio Guilherme mandou o seguinte, hein? Fábio Guilherme mandou hoje cedinho, hein? Que porra é essa? Aqui em casa pensamos no nome Tadeu para um bem futuro filho. Há fundamentos em se preocupar com o bullying de Tadeu a bundinha? Pô, que porra de mensagem é essa, velho? Que porra de. Cara, tem que preocupar com o bullying, a existência do bullying, não é que um nome, porque quem que vai sofrer bullying não é um nome que vai pautar apenas. Dito isso, eu passei muita dificuldade por causa do personagem do Fábio Júnior que chamava Jorge Tadeu. Essa foi a minha maior dificuldade. O Tadeu e Tadano, cara, o Tadeu ele vai ter resposta muito pronta para destruir a galera. Então fica suave com relação a trocadilhos com nomes, porque quem toma o bullying de nome, ele, assim, o bullying nunca é uma coisa que você ficar tranquilo, não é disso que eu tô falando. Mas tô falando assim, o nome, você já tem as cartas para responder, entendeu? Se você vai levar a primeira, você já vai estar pronto para a próxima.
A próxima você já vai estar assim, ó, pô. Mas assim, acho que o bullying é uma coisa que a gente tem que tratar sem piada, né? Porque é uma coisa que muitas crianças sofrem e uma coisa que marca, né? Marca bastante. Não é a zoeira da nossa idade. Tinha muita coisa de bullying também, mas acho que hoje o debate está indo para um caminho que, pô, os pais sabem, né? O bullying é um assunto bem grave, assim. Então vamos tentar não fazer piada disso e dê um nome para os seus filhos que vocês quiserem. Tá tudo bem com os nomes. Próximo Pix aqui, hein? Próximo Pix, Pedro Henrique. Pedro Henrique, parabéns pelo título, né, Popop? Olha aí, Lucas, galera Reconhecimento, cara. É por isso que eu trabalho em nome do reconhecimento. Como fica o capítulo, o cap? Como fica o cap desse time Celta? Diz que não dá para manter esses caras, por favor. O Lucas falou um pouquinho disso. Dá para manter todo mundo, Lucas? Cara, o Celtics ele tá numa situação em que pode manter, vai ter um custo, né? Vai ter um gasto para fazer isso, porque é um time caro, com múltiplos jogadores. Assim, ninguém tem 6 caras elite, um dos motivos é o cap, né? E pro caso do Celtics deu certo por conta da maneira que o time foi criado, né? Com o Jalen e o Jason muito cedo sendo protagonistas do time, com salário de rookie ainda. Então você tinha o espaço para trazer Kemba Walker, Kyrie Irving, né, que foram os nomes que foram vindo na época. E aí via trocas foram aparecendo os outros nomes, né? Então assim, o Celtics tem essa benesse. E enquanto tiver apetite, vai mantendo. É mais ou menos o que aconteceu com o Golden State. O Golden State poderia ter até hoje Kevin Durant lá, junto com Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Enquanto os jogadores quiserem ficar e tiver o apetite do Celtics de pagar, dá para manter. É isso. Ó, Felipe Mariano mandou um pix extremamente asteric, somando, Lucas, a pontuação. Somando a pontuação da dupla, Jaylen Brown e Jason Tatum. Eita! E disse o seguinte, né? Só para agradecer a cobertura de vocês. É o melhor podcast de basquete sem basquete já criado. Continuem assim. Eu gosto desse tipo de elogio, Givas. Especialmente desse tipo de pix também, né? Muito obrigado à dupla JJ, inclusive, né? JJ trazendo emoções pro Café Belgrado. Pô, assim, cada ponto que os caras fizeram ontem foi uma dor no meu coração, que tava torcendo pro Luca, né? E agora essa dor virou dinheiro, né? Olha aí. Boa. Enquanto uns choram, outros vendem lenço e outros pegam os pontos do time que te machucou e viram reais. Olha que coisa bonita. Ian Felipe, hein? Ian Felipe, feliz demais com o título do meu Celtão. Que jogador é Jrue Holiday. Muito obrigado pela companhia do Belgradão sempre. Let's go Celtics. Vamos falar bastante do Jrue Holiday aqui. De acordo com muitos, o ponto fundamental da montagem desse elenco para que o fim fosse o que teve ontem. Lucas, o Anderson Batista veio com 2 picks aqui separadinhos, dizendo que é o seguinte: o primeiro é pela quantidade de bolas de 3, e agora a quantidade de banners. Ele somou aqui. Eita! Celtics é gigante, Celtics é o maior. Anderson Batista Ferreira. Pix modalidade. O Anderson Ferreira tá sempre aqui na live, né? Falando dos laranjas, né? É especialista em laranja. Chatters da laranja. É isso. Lucas, a Duda chegou numa. Tenho notícia pra Duda, hein? Tenho notícia pra Duda. Duda, espera acabar aqui os pics, que eu tenho coisa pra contar pra você. Ó, a Duda chegou. Cara, é um double asterisk plus tudo. Mesmo? É. E diz o seguinte: esse é um pick de campeão. Pix Duda, da paixão. muito obrigado pelo seu pix, Lucas. E Lucas, Duda. E ela diz o seguinte: é para dizer que a torcida celta quer a renovação de contrato com o Nepopop. Nepopop. Eita, rapaz. Recebeu aqui o Nunca valor tive um passe tão valorizado, viu, Givas? Substantivos, tá bom? Vou ter que entrar em leilão, viu, Duda? Vamos ver se eu vou oferecer meu serviço para outras equipes também, né? Eu sou free agent no momento. O Suns tem sempre a minha preferência, jogar pelo mínimo lá. Mas, pô, sendo monetizado assim, vou ter que repensar. E a Duda mandou ainda um outro Pix pedindo jogadinha com vídeo, né? Jogadinha com vídeo. Vamos fazer assim, Duda. A gente vai analisar os jogadores como chegaram e a gente coloca algumas jogadas aqui durante. Pode ser, para não pegar aqui o ritmo das respostas.
E agradecer demais seu Pix, porque isso aqui é pauta debate absurdo, viu, Duda? Vai rolar daqui a pouquinho já. Ó, Lucas Porto chegando. Lucas Porto. O Jason Tatum teve médias maiores que o Jaylen Brown em pontos, rebotes e assistências. Como vocês explicam o MVP? É comum que a NBA se paute em outros fatores, além dos números? Não entendi, é porque ele foi abreviando, acho que faltou alguma coisa aqui, mas eu acho que a questão tá clara. Tá clara, e assim, eu achei surpreendente, né? Na hora da live eu até tava ao vivo aqui, né? No podcast já, e soltei uma expressão, né, Gibas, assim, de espanto, né? De surpresa, porque de fato, né? O Tatum foi o grande nome do jogo 5 e somou estatísticas melhores do que o Jaylen Brown durante a série, estatísticas como ele falou, né? Pontos, rebotes e assistências, mas ao mesmo tempo, me parece assim, muitos das estatísticas do Tatum de vantagem em relação ao Jaylen Brown vieram no momento em que parecia estar definida a parada, sabe? No jogo 4, que foi uma surra grande, o Tatum teve melhores números do que o Jaylen Brown. E no jogo 5, eu achei o Tatum assim, fundamental para que o Boston construísse do jeito que foi, né, o seu ataque. Foi por ele que as coisas aconteceram, então até por isso eu achei que ia ser o título viria para ele de MVP, mas eu acho que outros fatores foram levados em conta. Por exemplo, em 2015, os números do Iguodala não eram os principais do Golden State, nem de longe, né? Em 2014, os números do Kawhi não eram os mais expressivos do San Antonio. E o que uniu, né? O que fez com que esses caras fossem MVP daquelas finais foi justamente o trabalho que eles fizeram no LeBron. E eu acho que o Jaylen Brown acaba sendo premiado também pelo esforço defensivo no Luka, né? Ele foi o marcador primário do Luka em boa parte da série e foi a série que o Luka menos produziu nos playoffs. De maneira incontestável, foi a pior série do Luka Doncic. Então, acho que esse fator foi pesado, né? Entrou no peso, né? Na balança, e também o fato de os melhores jogos do Tatum vieram, ou pelo menos assim, o melhor jogo do Tatum veio já com 3-1, né? E nos jogos em que a série estava mais viva, ele não foi tão assertivo quanto ontem, sabe? Então acho que esses foram os motivos finais para que as pessoas votassem no Jaylen, aquele sentimento de eu vou dar para o Tatum aqui porque ele teve esses melhores números, quando o meu coração me fala que o Jaylen Brown foi o mais importante, né? Então acho que foi mais nesse sentido aí, mas concordo, quando olharem para trás vai ter muito, caramba, o que aconteceu aqui, né? É diferente até da final do leste, que o Jaylen leva o MVP, e o Jaylen tira o coração do Pacers mais vezes mesmo do que o Tatum, né? Aí tem uma bola bem simbólica, né? Que é um game winner, Isso. né? De absurdo, assim, é de força prorrogação, na verdade, né? Não é isso? Aquela Isso. bola do Jaylen Brown, força prorrogação. Jogo 1. Acho que foi isso, hein, Lucas? Acho que foi por aí. Ó, Gustavo Vilela, hein? Com o fracasso do Carmelo Anthony esloveno, vamos focar no esporte que a Eslovênia ganha títulos. Ciclismo. Celtics, 17 vezes campeão. Olha aí, o Gustavo errou no começo e no final da mensagem. Eita, Meteu 17 vezes por quê? meteu um hate no Luca no começo e errou o número de títulos do Celtics no final, né? Mostrando que é capaz de errar 2 vezes. No E olha que mesmo ele nunca dia. erra, né? Complexo. Errou no começo. Porque 2 anulam um. Um anula o outro, você fica sem erros Acho aí. que é isso. Cara, recebemos um Pix brutão. Brutão. É E, mesmo? cara, brutão, Pix absurdo. modalidade. Vou dizer aqui, como ele não disse o que é, o valor não vou revelar publicamente, mas é muito dinheiro, tá, Lucas? E ele disse o seguinte: R$ 1 para cada chilique do Luca na série. Ah, não, velho. Foram muitos, velho. Foram muitos reais que chegaram aqui. E foi bem Ah, condizente, viu? caramba. Ele é bem condizente aqui com o que acontece mesmo. Ô Pedro, muito obrigado pelo Pix, muito obrigado pela parceria, pelo companheirismo, por estar com a gente aí, por pautar o debate e, pô, fazer nos rir uma manhã como essa. Foi o Pedro, Gibas? Foi, Isso. foi o Pedro Guilherme.
Pedro Gibas. Rômulo Cardoso, hein? Bom dia, amigos. Me empolguei na live do título, mas a alegria era extrema. Vendo as imagens da festa dos jogadores, esse time merecia demais. Pô, trabalhou muito Boston, né? Trabalhou muito. Merecido. Eles merecem. Merece. Olha o Léo Matos. Léo Matos de Brasília chegando aqui com... Ele vai me dar um coice, né? O homem me dá muita patada, Léo Matos. Vocês não acham o Jason Tatum super valorizado? Chegou na ironia, né? Vocês não acham? Né? Não sei o porquê da fama. E o outro cara lá joga pique de forma lenta e parece por vezes estar perdido. É muita ref dentro de ref aí, velho. Ô, Léo Matos, você brilhou muito, velho. Você brilhou muito. Bom, isso aqui foi top, sei lá, top 5 picks do ano, viu? Fico muito feliz, né, de ter o estilo comparado ao de Luka Doncic, né? Isso eu posso dizer. Primeira vez que sou comparado a Luka Doncic aí na minha condução lenta, né? Não foi Doncic, não, pô. Foi Tatum e Jaylen Brown, não é não? Cara, o cara que joga pique lento, acho que é o Lucas, não? Ok, pode ser. O Jaylen Brown parece mesmo que tá perdido às vezes, jogando um piquezinho. Porque faz sentido que seja tudo do Celtics, né, que ele esteja falando. Né? Faz sentido. Pô, já achei que era o Lucas, tô jogando pique lento, né? Porque, de fato, o pique do Lucas é lento, né? Mas faz mais sentido que você... Pô, maravilhoso, então. Ainda melhor, pô. Muito melhor. Ó o Gabsal. O Gabsal chegou, hein? Aliás, o Gabsal mandou hoje eliminatórias Minuto Eurocopa, das Nações. Da Oceania. Cara, tá ruim pra Ilha Salomão. Sigam o Ponte Verde. Cara, o que o Ilha Salomão tá apanhando nessa Copa da Oceania. Cara, aquela ilhas... Não, como é? A Nova Ceilândia lá, que eles têm lá, saiu da... Eles saíram. Caledônia, Nova Caledônia. É isso, eles falaram, pô, não vamos não. O cara me pegou bem isso aí. Saíram também? Quer ir pra Ásia também? Não, eles falaram, não vamos disputar isso aí não. A gente tá afim não. Tipo, tava os jogos marcados, tudo, ele falou, pô, aí não vai não, velho. Pô, isso me lembra muito aí o comportamento aí da terceira série B no Interclasse de 1990. Pix no valor da pontuação dos jogadores do Wizards no jogo 5. Eita. E meu lance... Gafford e Porzingis. E para esse, além de o Pix, é um lance falido pro Nepopop vir pra tropa do Bruxão. Vai fechar com o Wizards, Lucas? Tá afim de fechar com o Wizards? Cara, assim, a gente recebeu uma proposta muito agressiva, né? Não sei nem os valores, não sei nem se vai chegar a mim os valores, né? Porque sempre é o Gibas que recebe. Espero que chegue, mas... Parando em Curitiba, né? Isso. Mas o meu agente me passou que foi expressiva a oferta, né? Então, difícil ir pro Wizards. E ainda mais para ir pro Wizards, pô, tem que ser... Caramba, para ir pro Wizards tem que ter aquelas vantagens de escola pros filhos. Eu vou ter que ter no trade clause, vai ter que ser uma parada assim. Ticket de alimentação, né? Pô, ticketzinho de alimentação muda, né? Augusto Matos, hein? R$18 em homenagem ao Celtão. Já vou chegar no Giannis para mais uma off-season com vocês, seus lindos. Ô, Augusto, por favor. Por favor, muito obrigado a todo mundo que mandou Pix, participações robustas aqui e que nos deixam muito felizes. Lucas, antes de entrar na anatomia, vamos pagar aqui o pedido da Duda, velho. A Duda pautou o debate de maneira cavalar e poucas vezes vista, né? Então vamos trazer aqui, ó, lances da vitória do Celtics com aquele olhada no pausezinho para não ter copyright e também para analisar a tática. Vou fazer o seguinte, até uma ideia que eu queria passar, na verdade é uma ideia do que a gente tem, vou colocar só sexta feita, tá? Para dar mais alegria, né? Pô, ficar vendo erro de arremesso não tem graça num dia como hoje, embora boa parte das cestas do arremesso do Celtics são sexta-feiras mesmo. Mas é uma coisa que a gente tem falado desde o começo, né? Tentar mostrar um pouco a multiplicidade de opções do ataque do Boston por meio das cestas de ontem, né? Coloquei todas as cestas convertidas. A gente vai ver todas, vai ver algumas aqui, ó. Comenta um, você comenta outra? Pode ser, Lucas? Vamos deixar passando e a gente aproveita para falar também do... deixar passando dá tumulto, lembra? Então a gente tem que fazer o pausezinho e tal. Mas você pode deixar passando no pause e a gente falando de como esses atletas chegaram, porque senão vai ficar... Não, vamos fazer rapidinho a análise do vídeo e depois a gente entra nisso. Senão acho que o conteúdo pro podcast também fica meio confuso, né? Vamos fazer aqui a análise dos lances do primeiro quarto, então. Mostrar como é que o Celtics atacou, né? Ó, começando com... Lembrando, né? Ó, o Celtics vai caçando... Ih, rapaz,
Meti um A copyright. Doris não foi convidada pro pod hoje. Não, ó. Primeira posse do jogo já, ó, uma ação que o Tatum engaja com o Drew Holiday para o Luka defender, mas o Drew Holiday faz um pique e já rola. Bem dinâmico, um armador fazendo. Cara, isso é bem sofisticado, né? O armador faz um bloqueio pro ala pivô, que dá um passe picado para ele. Ele entra, tinha vários passos para dar aqui, mas prefiro ainda fazer a bandeja que estava bem fácil para ele. Essa é uma jogada, então, que é uma vantagem criada numa jogada de pique com o Tatum de handler e o armador de Holiday de roll, né? Mais uma ação Primeiro assim, quarto envolveu o Luka em tudo que pôde na defesa, né? mais uma igualzinha, né? Mesma ação. O Luka Mesma bem ação. perdido. Agora vai ser uma transição, né? Porque a bola tá começando no ataque do Kyrie. Transição, o Boston vai muito bem. Drew Holiday, de novo, né? 6 primeiros pontos do jogo do Drew Holiday. Do Boston, né? 6 primeiros pontos do Boston. Do Drew Holiday. Agora uma ação que vem com o Jaylen Brown trazendo, né? Já é uma outra opção. Esse é aquele quick hitter, acho que é assim que a gente chamou aqui, não lembro se era assim. Um trigger, né? Trigger. Que é uma chegada, se você não faz uma defesa de transição atento para tudo, você vai dar esse tipo de espaço, não é uma bola fácil de cair, mas tem. Esses caras têm essa bola. O Gafford dormiu, né? O Gafford tá apontando pro Hofford como se não fosse o Hofford, não fosse dele ali, né? A bola vem, ele aponta. Ali é o Hofford. Pô, mas é seu, velho. Eu acho que o combinado era outro, né? Algum combinado era outro. Ele tá errado, porque ele tá, o Derrick Jones tá com o Holiday, ele tá protegendo o Holiday. Eu não sei se. A gente não sabe qual era o combinado, entendeu? Porque ele tá muito focado em fazer alguma coisa que não é defender o Horford, velho. E aí ele tá avisando. É que ele sai logo depois dessa posse. O Lively entra com 7 minutos nesse quarto. Acho que é por causa dessa bola que ele sai. O que eu acho é que ele ficou com medo do Horford ser engajado lá na ação e já queria antecipar uma troca, né? Sei lá. Doideirinha, né? Doideirinha. Timeout e ele sai, ele não volta mais. Aqui você já vê, né? A gente já teve pancada aqui do Horford chegando, jogada do Tatum com o Drew Holiday, e, cara, a gente não teve Jaylen Brown ainda, que foi MVP das finais. Não teve o Derrick White, que é o cara que mais mata a bola nesse time. Agora vem o Jaylen Brown atacando um contra um, vem na transição. Cesta fácil, né? Eu lembro que eu falei ontem, não falei hoje, né? Jaylen Brown não é o melhor jogador de pique, não é o principal criador, mas num contra um jogo em transição, que ele vem com velocidade para atacar esse espaço assim, cara, ele é boa chance de ele fazer uma cesta, né? Como ele fez nesse lance aqui. Então já mais um criador, né? Mais um criador aqui. Agora o Derrick White. Todas as bolas de bola presa, ele faz a cesta de 3. Impressionante. E, cara, o Derrick White, ele a tem bola acha ele do nada assim, ó. Ele vai e chuta de 3. E o arremesso dele é muito rápido, né? Ele tem uma mecânica que executa muito rápido, assim. Não precisa de muito espaço e o closeout pode chegar no limite que ele ainda consegue. Agora, de novo, o Tatum criando vantagem, né? O Tatum, o jogo fez muito. O Porzingis já passou em quadra, né? O Porzingis entrou, o Dallas encostou, o Porzingis já saiu. E aí o Tatum vai num contra um e vai muito bem, né? A diferença de tamanho aqui do Tatum, né? Mesmo o Josh Green tem feito um bom trabalho de físico, de perna, mas não dá, cara. O cara vai com esse tamanho. Agora outra ação, né? Com o Drew Holiday jogando contra um, faz uma trama que envolve o Hauser, o Lucas sai que nem um, sei lá, catando borboleta aqui, ó. Defesa horrorosa do Lucas. Transição bem rápida, dunk, pô. Defesa muito ruim coletiva, individual e coletiva, né, nessa trama aqui. Um monte de gente fez coisa errada aqui. Ó, o Drew Holiday atacando agora no contra um. De novo uma trama e tipo, de esse jogo falta um minuto aí, Gibbs, para acabar, tá 3 pontos. E vai acabar 50. Vai acabar 10 pontos esse quarto. Ó, esse é um mão a mão para um chutador, ó. Na outra vez ele soltou, agora ele chuta. Sandhauser meteu acho que 4 bolas, não foi ontem? Foi bem importante mesmo. Normalmente você troca, né, naquele chutador. Transição, sexta. 40, tava 1 minuto, tava 3, agora 49 já tava 8. Essa run aqui, pô, meio que apresentou o que ia ser o jogo, né? Roubada de bola do Tatum, transição, sexta. Então, pontualmente apareceu apenas aí no primeiro quarto, Tatum.
É isso. Esses foram os pontos do primeiro quarto. Acho que é um momento bem importante do jogo, essa reta final aqui. Entendendo o pedido da Duda, né? Que curte análise de vídeo aí. E, cara, sempre pauta o debate, sempre tá com o Belgradão. Duda, muito, muito, muito Valeu, obrigado pelo seu Dudinho. Pix. Muito mesmo. É um privilégio aí ter sua audiência. E parabéns pelo título. E, pô, Celtics é foda, né, cara? Celtics tem muita opção, muito jogador muito bom, tomando boas decisões, em situações muito boas de tomar decisões, né? Assim, às vezes o jogador é bom, mas o espaço não é ideal. Às vezes a ideia que o time desenha para o que ele pode fazer não é a ideal. Às vezes o companheiro que vai completar as ações não é o companheiro que sabe. E o Celtics ele é montado, e aí que é o trabalho do Mazzulla, do Brad Stevens, para que as coisas funcionem muito bem. E a ideia do episódio de hoje, né, Lucas, é mostrar um pouco, né, de onde que vem esse time, qual que é a ideia desse elenco, a montagem, o papel a gente tem discutido, né, muito aqui ao longo dos programas, né. Ó, antes de eu passar, rapidinho aqui, ó, chegaram mais 4 Pix, velho. Que isso? Chegou, meu Deus, tá meio confuso, meio perdido e lento, né. O Luiz Guilherme, Lucas, diz o seguinte: vocês acreditam que o Shengun pode superar o Jokic? Assim como o Não, Gohan superou o Goku? Apenas enfrentando o Goku e assistindo ele lutando com o celular? É isso? Com o Cell? não, acho que Com o não, velho. Cell. Assim, eu não tenho tanto ref de Dragon Ball, mas, pô. Será que ele superou mesmo o Goku? É, pô, não tenho a menor ideia. Isso tá aí uma parada que eu não tenho a menor ideia. Mas, cara, eu não colocaria limites em jogadores como o Shengo, mas essa pancada aqui é grande, né? Jokic, superar o Jokic é pancadaria. O Gabsal, Lucas, mandou um pix para avisar que a Nova Caledônia saiu por questões de protestos no país. E as Ilhas Salomão já foram eliminadas mesmo. Pô. Um salve pra Nova Ceilândia. Jesse Santana, ou Gessé, né? Não sei se é Jesse ou Gessé. Saudações celtianas a todas. Guilherme Lucas, R$ 1 para cada título da franquia mais vitoriosa da NBA. Boston vem forte pro 19? Pô, com certeza, velho. Com Cara, pro certeza. Belgradão é bem melhor o Boston ser campeão, porque se, por exemplo, Suns é campeão, R$ 1 pra cada título do Suns, sabe? Não- Vai dar porra nenhuma, né? E, Lucas, o Thales Tombini chegou com um Pix daqueles, né? Pix cavalo de Pegasus. É mesmo? Pô, Voador? a Pix galera tá voador? chegando de. A galera tá chegando Pix de. modalidade. Muito obrigado, Thales Tombini. Ele disse que é um Pix apenas para agradecer a temporada. Cara, tô comovido mesmo, de coração. Muito obrigado. E eu tô preocupado com o Fábio Guilherme, velho, que ele falou que ele tinha só 1,62 no banco, porque ontem ele mandou um Pix de 60 centavos, uma coisa assim. E ele acaba de mandar mais um pouco do que ele tinha, tá? O que, Fábio, dá uma segurada, velho. Mas ele perguntou: por que será que as torcidas queriam tanto o Boston? Era tipo, você prefere comer um bombom ou ser atropelado por um ônibus? Não parecia coerente. Como assim? Cara, As mas torcidas queriam o Boston? Como é que é isso? é, porque, por exemplo, depois no jogo do play-in do Miami, a torcida do Miami tava ganhando, né, no último Ah, quarto, ok. aí gritou, We want Boston, tá. Eu já falei aqui sobre isso, né? Ou viria o Boston, ou o Miami ia tomar uma virada no último quarto, estando 30 na frente, sabe? Então, pô, a gente quer o Boston, né? Nesses dois cenários, a gente quer o Boston. Depois veio o Cavs, torcedor do Cavs, e de novo, né? Ou você pega o Boston, porque o chaveamento já estava decidido, né, Gibas? Ou você quer enfrentar o Boston, ou você quer ser eliminado pro Magic num jogo 7, né? Não é o ideal. Então você canta lá, eu quero o Boston, né? Nós queremos o Boston, né? Agora, que é mancada você gritar, eu acho que sim, acho que isso foi provado aí desde a torcida do Suns, começou a gritar o Suns in 4, né? Não pode E gritar mais, então? pode, mas arca com as consequências, né? De virar um memezinho, de Pô, tudo ter. bem. É, ok, tudo bem, né? Mas assim, o Boston é tão punk, né? Nesse momento, tão chefão, pelo menos do leste, que era quem gritou que queria o Boston, a torcida do leste. E, pô, é isso mesmo. Tem que dizer que a gente quer ganhar a NBA, a gente quer ganhar o leste, tem que passar pelo Boston, né? E o próprio Jamoran ano passado falou, né?
com quem você se preocupa, né, nesses playoffs, ali com o Boston, né? Aí, pô, ninguém da Conferência Oeste, não, pô. Você conversa com o Boston, né? E o Boston O nem Embiid chegou. tá falando que o Boston não vai ter dinastia nenhuma, não, velho. Falou que odeia o Boston e que É, vai dar nada, não. O Embiid tá falando muito, né? Porque jogar mesmo. é. E parece que era o Elton Brand, né? Era o LeBron, né? Na foto, então Tendo que fazer esse complicado. jornalismo investigativo ainda, É. né? Se Não for foi Embiid, feito. Maxey e Elton Brand, não sei se tem tanto punch, viu, Gibbs? O Elton Brand já não matava a bola aos 30 e tantos, né? Imagina aí aos 50 já, Elton Brand? Não, deve ser uns 48 por aí. Lucas, agora Ah, sim. Anatomia de um campeão. Você que é especialista aí do ramo da. 45 Elton Brand, hein? Dá pra pegar o NBB. Gibbs, ó, acho que o primeiro nome, né, quando a gente fala desse Boston Celtics, sequer tá no Boston atualmente, né, que é Danny Ainge. Tem o dedo do Danny Ainge nesse título, porque muitas das peças fundamentais para esse título vieram por obra, né, e esforços de Danny Ainge, que hoje é um executivo do Utah Jazz. Ele foi demitido do Boston, convidado a se retirar pouco tempo depois daquela eliminação na bolha, talvez, do Brad Stevens, quando o Brad Stevens cai para cima, né? Ele é demitido como técnico e vira o GM. Mas o primeiro nome é Danny Ainge porque é o cara responsável por draftar a dupla JJ, é o cara que trouxe o primeiro verdadeiro nome aqui, né, Gibas, dos campeões, dos que estão nesse elenco, que é o próprio Brad Stevens. Brad Stevens chega no Boston em 2013, ele tinha ido muito bem na faculdade de Baylor, né, Gibas? Butler. E Butler, desculpa, na faculdade de Butler com Esse é o Gordon Danny Hayward. Ainge, ó. Quem tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas quem tá na live, ó, esse é o Danny Ainge. Isso. Ele deixou o Celtics por conta de ter passado por um problema no coração, que a família falou, cara, você tem que parar, senão o bagulho vai ficar louco. Casou de ser a época em que o Brad Stevens estava meio cansado de ser head coach, e Né? aí ficou E assim. assim, tava desgastado o Danny Ainge no Celtics também, né? É lógico, como eu disse, ele foi convidado, assim, não foi demitido, foi mal convidado, porque foi mais ou menos uma situação de fim de ciclo, né? E tanto, talvez não tenha tanto a ver com a saúde, que pouquíssimo tempo depois ele foi assumir uma função muito similar no Utah Jazz, né? Então, assim, pela história que o Danny Ainge tem no Celtics, né? Pela história de vida do Danny Ainge dentro da organização, evitou-se o desgaste, né? E de ter uma demissão, de alguma coisa mais traumática, né? Mas ele, de fato, fundamental para esse título, deve ter vibrado, viu, Gibas, com a vitória do Celtics, mas ele traz em 2013 um técnico muito jovem da Universidade de Butler, que tinha tido runs de torneio da NCAA, né, mesmo com a universidade muito pequena, e parecia na época um técnico muito brilhante. O Boston fez essa aposta essa que outras equipes tentaram depois, né? Por exemplo, o Chicago faz isso com o Fred Hoiberg, né? Pô, esse aqui pode ser o novo Brad Stevens, né? De tão certo que deu o Brad Stevens no Celtics, viria para comandar uma espécie de rebuild que meio que nunca aconteceu, né? O rebuild do Celtics, que vem depois do Big Three, né? Do KG, Paul Pierce e Ray Allen. Ray Allen já saiu antes, né? Mas ainda tinha um Rondo por lá, por exemplo. Então, esse rebuild de o Celtics agora vai para o tanking nunca aconteceu, porque o time fez algumas trocas interessantes que talvez o time não precisar. A grande troca foi a do Kevin Garnett e Paul Pierce por escolhas futuras do Nets, né? O Nets achava que dava para ser campeão naquele período e que continuaria competitivo. Não foi o que aconteceu e acabou dando múltiplas escolhas futuras para os Celtics, que viraram jogadores importantes para a rotação do Celtics e viraram os dois melhores jogadores de um título. Mas dito isso, Gibas, o Boston nunca precisou ir para tanking mesmo e nem conseguiu ir para tanking mesmo, porque o Brad Stevens logo coloca um time muito competitivo em quadra, mesmo quando parecia que não seria competitivo, né? Então, já nesse momento ali de 2013, começa essa nova reformulação do Boston para buscar uma nova identidade, mas ao mesmo tempo sem deixar a pegada de time que briga, né?
E isso foi um diferencial muito grande. A gente está vendo o OKC tentando trilhar algo similar, embora tenha tido as suas próprias campanhas de tanking recente, né, mas não foram tantas. A gente vê o Houston agora tentar fazer algo similar, mas repito, né, também escolhas de top 5 seguidas por ali. O Boston não teve suas próprias escolhas altas, né, porque foi um time que não deixou mesmo de competir. O Brad Stevens foi um dos motivos para que esse time continuasse competitivo. A Isaiah Thomas é um nome muito marcante dessa era, né, e o Brad Stevens vai acabar deixando o cargo de técnico, como o Gibbs falou, né, Só uma cansado informação antes, Lucas, só uma Ah. informação. Esse time, né, o rebuild do Brad Stevens, quando o Brad Stevens chega à NBA, os 8 primeiros jogos dele teve um titular brasa, né? O Vitor Faverano foi titular do começo da era Brad Stevens. Os 8 primeiros jogos do Boston de Brad Stevens teve o Vitor Faverano, pivô brasileiro, como titular. Ele fez alguns bons jogos e aí foi Só não perdendo espaço. continuou mais porque teve limitações físicas, né? O Brad Stevens adorava o Faverani. Foi perdendo espaço e não jogou mais NBA. Hoje é jogador de São Paulo, no NBB. O time que ele pega, que tem esse primeiro ano, Lucas, tinha ali como referências Jeff Green, Avery Bradley, Brandon Bass. Era um time aguerrido, né? Muito aguerrido. Aguerrida é a palavra, né? E aí, Gibas, Brad Stevens se torna o GM que monta esse time, né? Quer falar um pouquinho de Brad Stevens? É um dos grandes nomes dessa conquista, sem dúvida. O Brad Stevens, como o Lucas disse, era um jogador muito... um técnico muito cobiçado, assim, por ser muito jovem e por já ter feito a transição para a NBA, o que é incomum, né? No mundo da NCAA, a gente tem visto aí até dificuldade de conseguir, do Lakers conseguir contratar um técnico, né? O perfil dele é um pouco diferente, né? Ele era uma universidade bem pequena e ele começaria a ser cobiçado pelas grandes. O Boston, uma baita sacada do Danny Ainge, foi lá e furou a fila mesmo, né? Antecipou passos, chegou muito antes, né? Do normal, assim, no Celtics, e teve muito tempo, né, Lucas? Chega com esse time que eu falei, que era um time fraco mesmo, e conseguiu fazer esse time competir a palavra, porque vencer não vencia mesmo. Esse time foi tomando forma e teve múltiplas boas campanhas. E quando acontece a bolha, o Brad Stevens estava muito, muito esgotado também. Você falou do Danny Ainge, mas o próprio Brad Stevens, né? O time não andava como ele queria. A campanha assim, daquele ano, do último ano do Brad Stevens como técnico, é de 36-36, né? Foi um ano com menos jogos. Era um time que tinha encontrado problemas físicos, algumas apostas não tinham surtido efeito, mas já tinha Jason Tatum e Jaylen Brown. O time vai à bolha, joga playoff, perde para o Brooklyn Nets no playoff, né? Uma série de 4-1. O Brooklyn Nets é central em vários momentos, né, desse time. A troca lá atrás, nós vamos falar da montagem desse time, que permite que o Boston tenha a escolha de seus principais jogadores, essa derrota para esse Big Three do Nets, né? O Big Three que tinha Kevin Durant, que tinha Kyrie Irving, tinha James Harden. O time venceu o Boston e começaram a surgir reportes, né, que o Brad Stevens estava cansado mesmo de ser head coach, não estava se encontrando mais, né? Não estava se realizando mais como head coach. Havia uma expectativa, inclusive, de sua demissão, do ponto de vista de técnico, por esgotamento mesmo, né? Fim de ciclo do Danny Ainge, mas também do head coach Brad Stevens. Mas, cara, havia uma ideia também não é nem na direção, né? Porque os principais diretores estavam saindo e tal, mas em quem toma conta do Boston Celtics, né? De que o Brad Stevens era uma mente do basquete que você não perdia, você mantinha por perto. E aí ele cai para cima, né? Deixa o comando técnico e assume um super GM, assim, um GM que toma decisões técnicas muito relevantes. E são tão relevantes, Lucas, que os dois técnicos que ele aponta, Ime Udoka e Mazzulla, não haviam sido técnicos de NBA, sequer tinham... O Udoka tinha um pouco mais, mas o Mazzulla não tinha nem... Ainda tem o Will Hardy, né? E o Will Hardy, que era da comissão técnica também. O Brad Stevens aponta os caras como head coach. Acho que tem muito a ver com a possibilidade de que o projeto do que ele acreditasse de basquete continuasse acontecendo. E o Celtics, com o Doca, pela primeira vez, dá um puta de um salto, né, Lucas? O Doca faz parte aí desse título também?
Não, ele não vai estar aqui nesse preview hoje. Desculpa, nessa anatomia. O Doca saiu um pouquinho antes, né? Da nota de corte, eu diria aqui, para participar da anatomia. Mas o Doca faz parte, lógico, dessa nova cara do Celtics, né? Porque, assim, o Celtics vence com o Brad Stevens como técnico, vence bastante, não é de campeão, mas vence bastante, e logo depois chega a 2 finais, e acho que é justo dizer, é ok dizer, que jogando diferente do que o Brad Stevens conseguia jogar com aqueles Celtics, né? Não é exatamente, olha, a continuação do que o Brad Stevens estava fazendo, né? Eu acho que a defesa do Celtics mudou bem com o Doca, e acho que o ataque do Celtics mudou muito com o Mazzulla, né? Então, assim, é uma extrapolação do Brad Stevens técnico. Acho que não é exatamente uma continuidade, né? Continuou fazendo aqui o Brad Stevens estava fazendo e aí chegou o título, né? Mas ele faz parte comumente. E assim, a última coisa que eu quero falar do Brad Stevens aqui, Gibbs, é movimentações que ele fez, né? Logo depois de ter se desfeito do cargo de técnico, ele fez mudanças cortando na carne, né? Por exemplo, o Kemba Walker foi uma aposta do Danny Ainge, que precisava de um organizador, né, para essa dupla JJ, e o Brad Stevens vai lá e fala, não, vamos aqui de Marcus Smart mesmo, vamos aqui de Jason Tatum e Jaylen Brown, a gente não precisa desse armador, né? Não precisa que foi o Kyrie Irving antes, depois o Kemba Walker, né? Tinha o Scary Terry também no elenco, né? E o time opta por não ter esse cara, né? E aí o time do Boston fica maior, né? Fica mais alto, fica mais robusto, baixa uma posição para cada um, né? Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, e aí o time vai se reformulando aos poucos até chegar nesse aqui hoje, né? Então assim, ele tem um dos pouquíssimos casos, né, que o cara é o técnico, né? E aí ele meio que vê, pô, isso aqui não estava dando certo, e agora eu vou trocar esses caras aqui, né? Vou fazer mudanças no elenco, não vou ser eu que vou mudar. Porque existe isso, o técnico fazer a mudança, indicar para o time fazer a mudança, né? Mas o cara era o técnico, virou GM, e às vezes você tem que tomar outro tipo de atitude quando você é o GM, né? Não é fazer o que o técnico quer, às vezes o importante para o longo prazo do time, às vezes ignorar o que o técnico está pedindo ali, né? Muitas vezes o técnico quer um jogador mais pronto. Você, como GM, você quer que ele use o jogador mais barato, um jogador mais jovem. Então, esse é um raro caso em que o cara trocou de posição ali, fez mudanças, que ele provavelmente gostaria como técnico, e ao mesmo tempo tendo que se preocupar com finanças, né, com longo prazo, né, com um futuro imediato também. Então, o Brad Stevens numa posição bem única, né, nesse hall, e foi premiado agora como executivo do ano, o único prêmio individual do Boston até os Finals MVPs agora, né, dessa temporada. Gibas, na sequência, o cara que está há mais tempo no Boston, além de depois do Brad Stevens, o cara que está mais tempo no Boston é ele, né, o MVP das finais, tanto do leste como das finais da NBA, o homem mau, Jaylen Brown. Não sei se você vai fazer meia culpa, mas lá na primeira renovação do Jaylen Brown, já tinha Café Belgrado, né? E teve uma pessoa aqui no podcast que se incomodou com aquela primeira renovação, né? Com o valor, né? A torcida do Boston falava muito, pô, mas a evolução do Jaylen Brown lembra muito a do Kawhi, né? Os saltos que ele dava estatisticamente de um ano para o outro lembrava do Kawhi. Então o Boston teve que fazer essa aposta, né? Não trocou o Jaylen Brown pelo próprio Kawhi, teve esse cenário também, né? Dessa troca que o Boston teria recusado, né? Quando o Kawhi ficou à disposição lá no Spurs. O fato é, Gibas, o Boston foi continuamente apostando no Jaylen Brown e hoje ele se torna, ontem no caso, né? Hoje aqui no Brasil, Finals MVP, segunda renovação já incontestável, mesmo com valores muito altos. Cara, não tem nem o que pensar, velho. Você tem essa dupla, você fica com ela, né? Jaylen Brown e Jason Tatum. Então, o homem mau é difícil de ser explicado, né? Porque é bem fora da curva a trajetória dele. Ele foi escolhido na escolha 3 e diferente de outras escolhas 3
que são escolha 3 e você meio que sabia, né? Como o Luka, né? Como o Jordan, são ótimas escolhas 3 da história. E que muita gente falava que, pô, tinha que ter saído antes. O Jaylen Brown é uma escolha 3 que foi muito aposta do Celtics, viu, Gibas? Ele não era escolha 3 óbvia, ele não era o terceiro prospect da classe, e, velho, Finals MVP, e do cara que não sabia driblar, né? Até o começo dos playoffs, né? Se falava ainda das dificuldades do Jaylen Brown de driblar com a mão esquerda, agora tá no topo do mundo. King of the World. A ascensão mais meteórica do que a do Leonardo DiCaprio, né? De Titanic. MVP das finais de conferência, MVP das finais e grande nome, né, desse projeto. O Jaylen Brown, de fato, não, assim, ele é o maior salário da NBA e não é o melhor jogador da NBA, né? Então, assim, ele sempre foi muito cobrado por isso. Sempre foi muito cobrado, muito criticado. É uma coisa que ele sobre o que ele fala muito. Agora, evidentemente que ele, de alguma maneira, cara, e assim, a renovação, a gente aqui não questionou essa segunda, né? A primeira eu nem lembrava, não sabia que estava com esse nível de rancor, né? De buscar um negócio de 2017 para me cobrar aqui. Jaylen Brown é homem mal, pô. Que 2017 o cara foi ouvir o podcast para lembrar o que eu falei. Não, nunca esqueci, pô. E o pior é que não pode, ele pode falar qualquer coisa, que ele sabe que eu esqueci o que ele falou ontem já. Então, se ele falar que ontem eu falei mal do Jaylen Brown, enfim, quero começar a fazer isso também, né? Mas o fato é que o Jaylen Brown, a gente falou que ia ter que renovar de qualquer maneira, mas não estava dado isso não, tá? Isso foi um debate ao longo da temporada passada. Inclusive tinha aquela questão de que se ele fosse ou não ao NBA, ele poderia ou não ganhar mais. E aí, ao ganhar mais e ficar no Celtics, era bem dado. E, cara, teve alguns momentos que ele deu declarações mal-humoradas sobre isso, do tipo, não, se não me pagar, eu não fico. Se não pagar tudo isso, eu não vou ficar aqui, tal. Bem grosseiro, assim, bem... Quer que eu fique aqui em Boston? Me paga, então. A relação do Jaylen Brown com a torcida de Boston, com a imprensa de Boston, é bem tensa mesmo, né? Bem de muita cobrança, e tem porquê, né, cara? Assim, é um cara que foi, assim, não era um superstar óbvio, inclusive ele ter sido eleito o MVP das finais não é uma escolha óbvia, né? Agora, ele, em todos os momentos que foi necessário, conseguiu, ao longo da sua trajetória, dar um novo passo, né? Jaylen Brown não... E se o Celtics ganhou em 2022, era muito provável que ele fosse o MVP das finais. A gente falou muito sobre isso na época, inclusive, né? Ele foi o melhor jogador do Boston na série final contra o Golden State. Então, cara, acho que é um jogador que em situações de pressão tem crescido, e hoje, time campeão, tá, como o Lucas falou, né, no topo do mundo. Uma escolha... Assim, eu lembro que no draft dele, ele não era absurdo pegar ele na escolha 3, né? Não foi nossa, o que o Celtics está fazendo aqui? Agora, não tinha hype igual os dois primeiros, né? Que foram Ben Simmons e Brandon Ingram. O Ben Simmons sempre foi considerado para ser a primeira escolha, e o Brandon Ingram tinha por ser de Duke e tal. Mas o Jaylen Brown era bem cotado, sabe? Não era um absurdo pegar ele na escolha 3, mas tinha vários outros caminhos, né, que o Celtics poderia tomar, né? Nessa classe ainda tinha Jamal Murray, tinha Domantas Sabonis, jogadores que o Chris viraram. Dunn era o grande nome, assim, né? O Chris Dunn, ele vinha de uma temporada espetacular na NCAA, né? Então se acreditava muito em Chris Murray, ou em Chris Dunn saindo lá em cima. Jamal Murray também, né? Muito jovem, freshman, também tinha bastante hype, merecido, né? E aí tinha o que o Suns foi, né? Um salve, Dragan Bender. Então tinha o Buddy Hield, né? Buddy Hield também, na época era 2 anos mais novo, pô, tinha muito hype, né? Ele jogou muito no March Madness e tal. Então, assim, o Jaylen Brown, ele é um claro sucesso de projeto que apostaram e se desenvolveu, né? Mas, assim, um jogador que pertenceu ao torneio McDonald's de sub-18, seleção americana de categoria de base, ele estava em todas, tal. Então, assim, não era foi um 5-star, né? Foi um recruta 5 estrelas. Sim. Não é o Curry, né? O Curry veio do nada, né? Era o underrated, né? Não, Isso. O Jaylen Brown não. O Jaylen Brown era um jogador de elite mesmo, mas superstar, com as características dele, nunca teve no radar, assim, de ser o melhor jogador de um time campeão da liga.
E ele acabou de ser o melhor jogador do melhor time da liga. Tanto que ganhou 2 MVPs de séries, né? Da final de conferência e da final. Então, justíssimo e, pô, baita história, baita trajetória. Um cara bem legal fora de quadra também. Posicionamentos importantes. Gosto do Jaylen Brown. O Celtics teve essa escolha por causa da campanha do Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets teve uma campanha muito ruim, cedeu a terceira escolha para o Celtics, porque trocou lá na troca do Kevin Garnett e do Paul Pierce, que eu já citei aqui, escolhas desprotegidas do futuro e pick swaps, né? E no ano seguinte viria ele, que também está há bastante tempo no Celtics, né? Jason Tatum, para todos o grande talento desse time do Celtics, né? Talvez não para o Jason Kidd. Jason Kidd fala que o Jaylen Brown é o melhor jogador do Celtics, mas é óbvio, né? É o óbvio grande talento do Celtics, é o cara que foi ao NBA First Team. O Jaylen Brown não entrou nos times de All-NBA e não teve nenhuma revolta por conta disso, né? Assim, revolta no sentido clamor popular, né? Nossa, o Jaylen Brown tá fora, como é que pode, né? Mesmo com o time tendo 64 vitórias e com ele sendo o homem mau, as pessoas aceitaram o fato dele não estar no All-NBA for qualquer time, enquanto o Tatum entrou no primeiro time, né? E vem entrando e ninguém vem questionando, né? É óbvio que ele é o grande talento do time e agora campeão da NBA. Não sei o que vão falar dele, viu, Kibas? Alguma coisa vão achar para falar, porque, pô, é o que o hater faz, né? A função daquele cara que gosta de falar mal de alguém tem, né? Pô, vamos achar coisas para falar aqui do Tatum, né? Só ganhou com o Jaylen Brown, né? Só ganhou sendo carregado. Talvez seja essa, né? Muitos anos o Kobe ouvia essa, né? Só ganhou com o Shaq, né? Depois ouviu, só ganhou porque o Gasol deu 2 títulos para ele. Então, assim, vamos falar alguma coisa, mas tá com o currículo em dia, né, Gibas? Tá com o currículo em dia e pode, eventualmente, dizer, tacar agora, agora eu vou em busca do meu reconhecimento, né? Agora eu quero 35 pontos por jogo. Mazula, trabalhe, né? Quero 35 pontos por jogo. Ele tem... Eu tá buscando coisa para fazer agora, o Tatum, viu, Gibas? Porque zerou muito cedo a vida. O Tatum já é outro padrão de jogador, né? Foi também uma Escolha do Nets, também escolha 3. Também à frente dele, Fultz e Lonzo Ball. A pegadinha é que o Celtics tinha a primeira escolha, o Nets deu a primeira escolha pro Celtics naquele dia, e aí eles trocaram a primeira pela terceira e ainda troco, né? Ainda veio troca. Eles fizeram Fultz por Tatum e ainda receberam troco. Esse foi o movimento aí arrojadíssimo do Danny Ainge. Claro que tem mérito, né, cara? Claro que tem mérito no título. Cara, o Jason Tatum, um jogador já um pouco com mais hype, um grande jogador na Universidade de Duke é uma universidade que tem muito hype. Cara, muito talentoso, né? Muito... Você batizou ele como o basquete bailarino. Isso, basquete bailarino. E por causa do jogo de pernas, né, cara? Impressionante a capacidade que ele tem, o quê? 2,9? 2,3? 2,3 não, velho. Tá na ficha 2,3, mas é mais que isso. Enfim, ele é gigante e bração, né, enorme. E, cara, mobilidade, né? Um jogo de perna, as fintas que ele faz, as maneiras que ele supera o adversário é poético, né? Tava no time olímpico já dos Estados Unidos, campeão de 2020, é um dos melhores, se não o melhor jogador estadunidense da atualidade. E, cara, ele reside essa expectativa em Jason Tatum, pelo menos desde a segunda temporada, onde ele dá aquela famosa enterrada contra o LeBron, né? No LeBron. A primeira, ano de novato primeira dele. Temporada, segunda do jogo 7 de final de conferência, Boston contra Cavs, o Cavs já sem Kyrie e já sem... não lembro se o Kevin Love jogou nessa série, mas assim, o Kevin Love já estava bem defasado, né, digamos assim. Aquela run do LeBron, que muitos tratam como o melhor ano de playoff do LeBron, né, embora não tenha título. E no jogo 7, aquela dunk que virou um quadro na casa do Tatum, né? Assim, desde aquele momento, existe esse momento do takeover, né? Quando que esse cara vai assumir a liga, porque ele é o próximo. Havia muita piada que toda hora fala, pô, ele é só um calor, né? Ele é apenas um calor. E tá fazendo tudo isso porque foi um playoff mágico, né?
O Boston não estava cotado para ir longe naquela temporada, o time tinha dado múltiplos problemas de lesão, estava sem o Kyrie, estava sem o Gordon Hayward, e os jovens foram chamados e jogaram muito, ainda com o Brad Stevens, né? E Tatum desde ali, e cara, todo ano foi evoluindo, já entrou para a lista de All-NBA da liga, pela terceira vez é first team, né? Uma coisa bem impactante. Já foi outra vez third, né? Então ele já tem 4 All-NBAs na carreira, 5 All-Star, é um dos melhores, se não o melhor jogador estadunidense da liga, enfim. 6'10", né? A ficha que eu olhei aqui tá outra. É gigante. Muita gente lista ele como 6'8". Acho que todo mundo lista ele como 6'8", né? Eu acho que ele tá mais pra 6'8" também, viu? Eu apostaria mais no 6'10", mas tá tudo certo. Ok. Gibas, falado aí desses 3 de longa data, né? No Boston Celtics, queria falar aqui agora de um parceiro de nova data, eu diria, viu, Gibas? A Venom Nutrition by Folhas, opa, quase eu erro aqui, que tá chegando junto com o Belgradão. Se você quer meter um shape, se você quer meter sabe, uma vida mais saudável, né? Vamos de Venom Nutrition, Gibas. Tô no projeto Nepo Shape, né? Comecei ontem, desde ontem já vejo resultados incríveis. Dá pra ver alguma veia já? Tem como você mostrar uma veia pra gente? Não, vou dar uma segurada para começar a mostrar minhas veias aqui no podcast. Provavelmente numa madrugada sem lei. Mas já prometi, né? Eventualmente, se tiver bem, vou vir de regata, né? Se tiver, não. Quando tiver bem, né? Vou vir de regata um dia. Mas falei pra Duda, né? Duda, tenho informações para você, porque hoje fui fazer o desafio da Duda de flexões para saber se estaria apto ou não, né? Precisava de 12 para ser apto. Ainda não sei bem aqui essa aptidão. Então, o que eu fiz, né? Eu falei, vou para 13, né? Se 12 eu sou apto, eu vou mirar no 13. E cheguei no 13 e falei, quer saber? Dá tranquilo mais um aqui, né? Então fiz 14 flexões. 14 flexões? Eu não quis, eu poderia ter ido mano? além. Poderia ter ido além. Só que, poderia ter chegado em 15 ou 16, talvez. Poderia ter ido além. Só que, qual seria o sentido de ir além se eu posso ir além só depois e aí dizer que eu tô melhorando, né? Então deixei o Usain Bolt fazer muito. O O Bolt Usain Bolt fazia fazia isso, pô. Ele ganhava bônus, né, para cada recorde que ele quebrava. Então quando ele já viu que o recorde estava garantido, ele dava uma segurada, né? Então já estava com o apto garantido. Dei uma segurada. Duda, 14, hein? Tô em que nível com 14? Já posso ser Você é capitão? apto? Apto. Tem apto, mas só que vai aumentando, né? Vai aumentando. Não, mas acho mais... que se o 10 é o não apto. Se o 10 Até é não 11 apto, é não apto, né? Até 11 é não apto, acredito que o 14 não seja mais do que apto, sabe? Você vai virar general porque você fez 14 flexões. Se fosse essa sua ambição aí, tá? Ó, e assim, queria dizer isso porque consegui por quê? Meti um pré-treino, né? Pré-treino, as cápsulas da Venom, da By Folhas, né? Já falamos aqui delas, né? Workout. Cara, 2 cápsulas por dia é recomendado. Maluco, tô voando aqui, Gibbs. Gravamos até 2 da manhã, fiquei editando o podcast. E mostra aí a sua cápsula, tá aí. Eu tava procurando, mas tá lá porque sabe que hoje eu vou pro projeto Gibas Veiudo, né? Então já deixei no jeito lá pra ir pra cima. Ó, vou mandar uma newsletter bem legal. Falando do cupom Café Belgrado, 20% de desconto, produtos em destaque e tudo mais. Mas folhas, né? pholias.com.br para você meter o seu shape, também aproveitar a off-season, né? Todo mundo vai dormir mais cedo, rotina melhor, mais saudável. É hora de tratar, cuidar do corpo e da saúde. Kibas, que nome agora você... Assim, esses 3 acho que são o concurso, tá? Tem que ser os 3 primeiros. Que nome você elegeria agora? Porque a partir do momento que vai evoluindo, é menos tempo dedicado para cada um deles. Então, qual seria o 4º nome que você traria para essa anatomia? Eu acho que não é o nome de importância, mas pela relevância e a proximidade, assim, e a história dele na franquia, Al Horford, né? Al Horford. Meteu português ainda. Um dos últimos Bom malandro. Últimos bons malandros. Ele era um dos últimos jogadores a jogar final, né, na NBA de elite, assim, né, dos caras que demoraram mais para jogar final. E finalmente, quando conseguiu, chegou bem, né? Chegou bem. Al Horford é 86, cara. Ele é
37 para 38 anos. Uma das figuras mais, assim, tive a oportunidade de entrevistar e, pô, é brincadeira esse cara. É brincadeira, né? O que ele é educado e gentil e, sei lá, não sei nem classificar outras palavras além de admirável. E, cara, esse título, né, chegar, tem 38, que eu já faz 15 dias. Esse título chegar depois de uma trajetória como a dele, né? Chega ao Boston lá atrás, ele chega ao Boston depois de ter feito múltiplas ótimas temporadas no Atlanta, chega no auge, ele chega no ano que foi All-Star, que foi votado até para defesa do ano lá atrás, mas foi. E ele chega ao Boston. Ele chegou junto com o Jaylen Brown, né, em 2016. 2016. E ele chega ao Boston, tem ótimas temporadas no Boston, foi votado para quinteto de defesa, segundo melhor quinteto de defesa, né? Quinto mais votado para defensor do ano, All-Star de novo, foi assim um baita nome daquele bom momento ali do Boston, do 2016, 17, 18. E cara, deu ruim na renovação, ele foi parar na Filadélfia e aí, cara, nesse espaço de mágicas maluco, vai parar no Oklahoma, um time que sequer estava competindo, né? Assim, não era um time do nível que o Horford precisava para aquele momento da sua carreira. Brad Stevens, a gente já contou o que aconteceu, né? Era head coach, mas não tinha todos os seus pedidos atendidos quando era head coach. Quando vira GM, Lucas, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar o Horford de volta, deixando muito claro, né? Esse cara nunca devia ter saído. Tínhamos que ter ficado com o Al Horford. Al Horford volta e é muito importante nesse grande momento do Boston. Ah, certamente, né, Gibas? Porque ele é uma liderança, é um veteranaço, né? Mas mais do que isso, né? É o que ele faz em quadra mesmo, né? Como ele é capaz de trocar para defender, é como ele se especializou na bola do corner. Ele não tinha essa bola a carreira inteira, né? Ele foi se especializando, foi virando cada vez melhor. Alguns matchups específicos, velho, se ele vai enfrentar o Embiid, que já enfrentou em playoff, ele fala, cara, eu vou parar o Embiid, velho. E ele vai lá e para o Embiid, né? Então você transforma um matchup que era para ser super desfavorável para você num tipo um pau a pau. Cara, isso é muito gigante, né? O que ele faz, o que ele contribui. Teve dificuldades na final de 2022, principalmente quando ficava na troca com o Curry, mas nessa final parecia que ele estava bem mais pronto e pôde ajudar. Não entrou junto com os primeiros aqui, né, do que está há mais tempo, né, porque ele saiu brevemente, ele assinou com o Boston de graça, né, não foi trocado para o Boston, depois assinou com o Philadelphia de graça, não foi trocado, e aí sim, foi trocado do Philadelphia pro OKC e do OKC para o Boston, e depois renovou um contrato muito baixo com o Boston, vai receber apenas 9 milhões e meio ano que vem. É muito dinheiro, lógico que é, né? Mas, cara, para o nível de contribuição que ele dá no open market, né? Se ele quisesse receber mais, né? Ele certamente conseguiria. Fundamental ao Horford para o título. Na sequência, Gibas, adiciona aqui para essa anatomia. Ai, né? Vou de Joe Mazzulla. Escolha de Brad Stevens, como o Gibas ressaltou. Talvez não. Por um lado, a escolha assim, uma escolha prata da casa, já sabe mais ou menos, conhece os jogadores, sabe mais ou menos como funciona, tem aqui uma familiaridade com ele. Por esse lado, foi seguro para o Brad Stevens. Por outro lado, é um cara que não teve temporada como assistente de banco de reserva, sabe? Ele eventualmente pegava um banco de reserva, mas até a temporada anterior ele não era a primeira linha de assistentes do Boston Celtics. Sai o Doka, sai o Hardy e aparece para o Joe Mazzulla a oportunidade e deu muito certo, né? Deu muito certo. O Joe Mazzulla não faz, simplesmente continua isso aí que o Doka tá fazendo. Acho que o time joga um ataque muito mais refinado do que o ataque de 2022. As peças mudam, lógico, e facilitam isso, mas até na mudança das peças, muita gente que cobre o Boston aponta como dedo do Mazzulla, né?
Mazzulla falou que estava ok não ter o Marcus Smart. Mazzulla não queria o Grant Williams por perto. Mazzulla deu o aval para trocar o Malcolm Brogdon, né? E as peças que vieram, que são as próximas que a gente vai falar aqui, né? Encaixaram muito, muito bem. Mazzulla, técnico que com esse título já estão no início da sua trajetória, Gibas, se candidata aí para ficar por anos e anos à frente do Boston Celtics. Não vejo muito cenário em que ele não seja o técnico por 6, 7 anos, sabe? No mínimo, né? Então, ele tem 35 ainda, velho. Tem uma chance bem boa dele continuar mais tempo no Celtics do que qualquer um desse elenco, né? Então, vida longa aí ao mazulismo. E um cara que lidou com mais pressão do que qualquer outro que a gente mencionou aqui até agora, né? Brad Stevens, Jaylen Brown, Jason Tatum. Cara, o Mazzulla foi massacrado pela imprensa de Boston, né? Que é uma imprensa pesadíssima, cruel. E, cara, ele teve muito ameaçado de cair após os playoffs do ano passado. Foi muito similar com a parada do Spoelstra, velho. Muito similar com o Spoelstra no Miami. É. Tem uma diferença. Só que assim, a Spoelstra já era técnico um tempinho quando o LeBron chega, né? Mas ao mesmo tempo, o Spoelstra não demora para ter a moral, né? Acho que o Mazzulla já tá tendo reconhecimento com o título. O Spoelstra foi campeão e todo mundo fala, porque tem o LeBron que manda é o Pat Riley que comanda de fora, tal, né? Acho que o Mazzulla acho que ele pelo menos já tá sendo reconhecido. Acho que tem pelo menos isso, né? Mas assim, cara, foi uma campanha de playoff ruim no ano passado. O resultado ruim, né? A campanha teve alguns ótimos momentos. A virada contra os Sixers foi histórica, o que eles fizeram. Mas o que ficou foi que o time quase perdeu para os Sixers, né? Não uma virada sensacional. E quase virada sensacional contra o Miami. Então, assim, a campanha foi ruim. Assim, o resultado foi ruim por ter perdido para um time notavelmente menos talentoso. E fica aquela sensação de ter sido superado no nó tático, né? Ali nas pranchetas, vamos dizer assim, né? Para usar só uma alegoria, pelo Spoelstra, né? Então ficou muito. Quem não é, né? E ficou muito pesado para ele, foi muito criticado. Virou meme na internet, não é só aqui no Brasil, né? Aqui a nossa rede social, ela copia muito a rede social gringa, tá? Assim, tem muita gente muito original, mas no pacote as narrativas são muito parecidas. Vocês não estão perdendo nada que tem sido feito lá, a galera traduz e repete muita coisa, né? E, cara, foi bem arrojado da parte do Brad Stevens manter. Acho que ao fazer isso, o Brad Stevens colocou o dele na reta também, porque olha o nível de movimento que ele teve que fazer, né? Trocar Robert Williams, trocar Marcus Smart, enfim. Apostar num técnico que ninguém queria, ou que a média geral não queria. Agora, uma coisa que sempre ficou muito claro, e foi uma coisa que a gente comentou muito aqui, não é porque está sendo campeão hoje que a gente está comentando, um cara jovem como esse, sem background de NBA, né? Sem ter sido ex-jogador, como foi Steve Nash, como foi Jason Kidd, sei lá. Para ele estar nessa posição, tendo sido escolhido por Brad Stevens nessa timeline do Celtics, tem que ser muito brilhante. Tem que ser muito brilhante. E aos poucos, acho que um jeitinho meio esquisitinho do Mazzulla, ele tem uma personalidade meio esquisitinha mesmo. Acho que vocês já estão vendo que agora já tem tradução para as entrevistas dele, tá tendo um hypezinho e tal. Ele é meio esquisitinho mesmo, ele fala umas coisas que você fica assim, ele meteu essa mesmo. Tem algumas que não traduziram ainda por sorte, tem outras que já traduziram e a galera já tá dando risada. Enfim. Mas, cara, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes mentes do basquete do nosso tempo. Basta vê-lo falando, basta ver as coisas que ele acredita e principalmente, o que eu acho que é a parte mais importante, basta ver o time que ele comanda jogando, como ele reage ao jogo, como que o time reage às suas intervenções, como ele para o jogo e resolve situações e ajeita outras situações. Cara, o Celtics fica preso em alguns momentos do playoff, mas pouquíssimos, né? Perde 3 jogos. E tem resolução para tudo. Não é essa do Família Real é uma delas. Para mim, essa é de boa que viralizou. Tem algumas que são mais graves. Um salve pro Vitor Hugo Vitorino, grande torcedor do Celtics. Acho, Lucas, que o Mazzulla, as pessoas vão conhecer ainda mais assim nessa parte tática dele, o conhecimento dele, que é realmente de um nível elite de elite, e
mais do que o conhecimento, mas a capacidade de fazer com que seu time jogue a partir dessas ideias, que é sempre a parte mais difícil, né? Não é só você entender, mas você transformar isso em jogo, né? Entender de basquete já é uma coisa bem legal, mas transformar isso em jogo é a parte mais dura do processo, e a organização Boston Celtics deu estrutura e o Mazzulla conseguiu, né? O Mazzulla conseguiu entregar um time que venceu 80 jogos na temporada. 80 de quantos possíveis, Lucas? 16 nos playoffs, 98. Não, 98 não, que perdeu 3, né? 101. 101, 80 de 101 possíveis. É muita coisa. É um nível elite, né? Gibas, indo pra frente, uma vítima agora, viu, Gibas? Derrick White foi vítima do fato de que o San Antonio queria muito o Wembanyama, né? O San Antonio queria muito ter o Wembanyama e o Derrick White ia ser uma pedra no caminho, assim como o DeJounte Murray ia ser uma pedra no caminho. Então o time precisou com muito desgosto, né? Porque o San Antonio não gosta de fazer esse tipo de troca, se desfez de jogadores borderline elites, né? Nesses dois. E, cara, se ele não era o suficiente para ser um franchise player do San Antonio, né? Tudo bem, mas o que ele é suficiente para transformar esses Celtics num outro tipo de bicho, né? Num outro tipo de adversário é incrível, né? O Derrick White aparece nos momentos que você mais espera, eu ia falar quando menos espera, mas pô, ele sempre faz isso nos momentos que você mais espera. As 2 bolas de 3 naquele jogo 3 são adagas no coração do Boston, do Dallas. As bolas impossíveis, né, que de repente cai na mão dele, ele vai e faz a cesta. Os tocos que ele dá, ontem mesmo ele meteu um toco com o Derek Lively assim, muito impressionante. Nessa série já teve chase down block, basicamente todo jogo ele faz uma jogada defensiva absurda, troca com todo mundo na defesa, super atleta, super competidor, 2 lados da quadra, um dos jogadores two-way aí mais cobiçados hoje da NBA. Meteu um calvão, sabe? Por opção, né? Ele era um calveludo já há bastante tempo, mas ele falou, pô, quer saber? Vou raspar tudo, né? Vou assumir aqui, fazer muito pelo movimento da calvície. Tá tudo bem ser calvo, né? E, cara, que temporada de Derrick White, viu, Gibas? Muita gente pediu ele como All-Star. Acho que All-Star é outra coisa. Muita gente vai dizer assim, pô, ele merece mais reconhecimento individual. Mas o título, né, vindo para ele, eu acho que mostra muito o tamanho dele, né? Ele consegue ser uma liga, né? Consegue ser o glue guy, ultimate glue guy, né? Cara, o Derrick White é espetacular. Segundo quinteto de defesa nas últimas 2 temporadas, 8º jogador mais votado da liga para melhor defensor. Cara, é um jogador muito elite mesmo, né? Muito Veio em troca de Romeo Langford, Josh Richardson, escolha de 2022, que virou Blake Wesley, e uma escolha de 2028, que ainda vai acontecer algum dia para o San Antonio. Aí eu te pergunto, Lucas, quantos times da NBA tinham um pacote desse para dar no Derrick White? Pelo menos uns 15, cara. Dos times que estão no playoff, sei lá, talvez uns 5 não tivessem situação de poder dar um pacote desse. O Celtics foi lá e pegou, né? Cara, fala de novo aí. Qual foi o custo que o Celtics Josh pagou? Richardson era o salário, né? Que tinha salário. Romeo Langford é uma escolha. Não tá mais na NBA. Um jovem que o Celtics tinha sobrando, né? Como eles trocaram, por exemplo, o Aaron Nesmith, que era um jovem que eles tinham sobrando, a diferença é que o Nesmith virou um baita jogador. A escolha de 2022 do draft, que se tornou o Blake Wesley. Mixed feelings aí da torcida do San Antonio em relação a ele ainda. E uma escolha de 2028, né? Que até lá o Celtic já vai ter empilhado alguns títulos aí. É brincadeira, né? Assim. Quando a gente fala assim, pô, muitas escolhas numa troca tal, vale muito, pô. Será, né? Tem que achar o jogador certo, mas quando tem um jogador certo, velho, os times têm que pagar, velho. O Celtics tá mostrando aí que você tem que pagar. Você acha que a calvície dele antes dos 30, né? Que ele tem 29, pô, ainda vai fazer 30 daqui a pouco, né? É isso. Pois é, mas talvez tenha afugentado, dá 2 escolhas de primeira rodada, o cara já tá calvo.
Acho que sim, acho que tem muito preconceito ainda com o Calvo, Lucas. Boa. Gibas, Jrue Holiday, MVP do jogo 3, o candidato até o último dia e terceiro nas odds aí para ser MVP das finais. O único bicampeão, isso. o único bicampeão do elenco. Que falar de Jrue Holiday, velho? Vou deixar só você falar, velho, porque não sei nem o que falar. 14 anos na NBA já, né? Quando ele chegou na NBA em 2009, ele era o jogador mais novo da NBA. Ele chegou como o jogador mais novo na NBA. Tinha jogado só um pouquinho em CLA, não tinha uma carreira universitária relevante, né? Jogou pouco. E demora para desabrochar, né? Passa pelo Philadelphia, vai para o New Orleans, tem aquela temporada de ausência que o Lucas comentou. Ele gira bastante, já sendo considerado por muitos, né? Um jogador de elite. Ele já tinha sido votado para defensor do ano no Pelicans, mas é no Milwaukee que ele vai alcançar. Ele foi eleito, né, defensor do ano em 2018 no Pelicans, mas é no Milwaukee que ele vai alcançar e o topo, né? Ele faz parte daquele super time do Coach Bud, time que tinha Giannis, que tinha Middleton, que tinha entre outros, né? Chega no Celtics por conta de um. Você deu um defensor do ano pro Holiday? Ele não tinha defensor do ano? Não, é quinteto de time ideal. All defensive team. Eu falei errado. No Pelicans ele teve quinteto ideal de defesa e no Bucks ele teve mais 2. Ele já tem 3 na carreira. Quinteto de ideal de defesa. Seleção de defesa. All defensive first team. First team all defense, acho que fala, né? O Holiday, cara, era um jogador muito consolidado, é o campeão de crítica da NBA, né? Todos os jogadores adoram o Jrue Holiday, todos os jogadores falam que é o jogador mais underrated da liga. É brincadeira, assim, vai sair as pesquisas, é sempre ele é o melhor defensor, ele é o melhor jogador, ele é o melhor companheiro. É realmente um cara adorado pelo mundo da NBA. E, cara, não tá dor para que quando o Celtics abriu 3-0, o Embiid tweetou: não é possível que o Bucks dê o título para eles, né? Uma coisa nessa linha assim. E é uma ideia generalizada na liga. Claramente é um dos melhores jogadores da liga que foi para o time numa aposta que o Bucks tinha, né? Verdade, justiça seja feita com o Bucks, eles estavam procurando outra coisa. Assim, eles sabiam o que o Jrue Holiday sabia fazer e sentiram que não dava mais. Ou eles, ou... E eles não trocaram pro Boston, né? Ele ficou uns dias ali. O Boston foi mais rápido e falou, pô, olha o que eu tenho para te dar aqui, né? Mas... É mais um cara que tava para jogo, né? E outra, se o Boston conseguiu o Jrue Holiday mantendo Jaylen Brown, Jason Tatum, acho que muitos times conseguiriam o Jrue Holiday, sabe? Qual que foi a proposta, Lucas, que levou o Jrue Holiday? A troca foi Malcolm Brogdon, Robert Williams, 2 jogadores assim, injury prones, né? Mesmo. Uma escolha de 2024 no draft, vai vir agora. Uma escolha de 2029 no draft. E só isso. Nesse movimento do Portland de buscar um outro estilo de jogo, um outro tipo de armador, alguém que pontuasse mais, eles vão pegar o cara mais badalado do mercado, Damian Lillard. O que o Portland se importou pouco era o que ia fazer com quem chegasse dessa troca, né? Acho que é uma coisa até pra gente pensar um pouco, né? O jeito que eu abro mão do Jrue Holiday, será que era a melhor proposta que eu tinha? Tinha que trocar já naquele momento? Enfim, eles iam draftar o Scoot Henderson, eles tinham alguns outros nomes que eles queriam desenvolver, talvez eles tenham achado que ficar com o Jrue era menos interessante do que aceitar essa proposta. Eles queriam ferrar o Miami, velho. Eu tenho esse sentimento. Cara, vamos dar o Lillard pro Bucks e o Holiday pro Celtics e que se for do Miami aí. Eles ficaram muito rancorosos mesmo. O Portland ficou muito rancoroso com o fato de o Miami e o Lillard terem tramado por baixo dos panos para forçarem... Até por cima dos panos, velho. Todo mundo sabia. Para forçarem a negociação, e eles fizeram questão de espalhar o seu talento na Conferência Leste. Acho que o Bucks não anteviu esse movimento. Pô, se eu jogar o Jrue, eles vão trocar de volta para o Leste, nós estamos ferrados. Acho que eles não previram esse movimento. Eles nunca trocariam o Jrue Holiday para o Celtics, para o Heat, porque eles sabem o tamanho do Jrue Holiday, mas quando você faz esse movimento, você abre a guarda, né? E, cara, Jrue Holiday
pode ser, Lucas, que se ele chegasse para ser o segundo pontuador desse time, ele frustrasse mesmo, como ele frustrou no Pelicans. Ele era um dos motivos, não é que ele era um dos motivos, mas ele não era o parceiro que fez o time que tinha o Anthony Davis monstruoso no auge da carreira ganhar mais do que uma série de playoff. Então não é como se o Drew Holiday fosse assim, sempre foi o melhor armador da liga e ninguém notou. Não. O Drew Holiday era esse jogador espetacular que vocês Sim, estão um vendo. ano ele ficou fora, né, para cuidar da família. Né? Foi, mas os outros não, né? E assim, ele sempre foi esse jogador espetacular e talvez já tenha defendido no nível até melhor. E ofensivamente, acho que no Bucks ele atingiu o pico. Mas o que ele entrega para esse Celtics, eu não sei se tem algum outro jogador do nível dele assim, que faria isso com a personalidade. Acho que o Miami devia ter dito, pô, pega essa porra que eu tava te oferecendo pelo Lillard, me dá o Drew Holiday. Qualquer hora, velho. Qualquer hora. Mas o Portland não ia, mano. Não queria, né? O Portland não conversa com o Miami, velho. Não vai ter rolo mais. Bloqueou. Cara, o Celtics pegou o jogador perfeito para uma ideia de time que tava se desenhando. E, cara, assim, ele é tudo que o Marcus Smart entregava, inclusive de cultura, de defesa, de ideia de jogo, de solidariedade, ele entrega. Notavelmente mais maduro, né? Notavelmente mais realizado, sem muita gente fala que é uma coisa positiva, o chip on the shoulder, né? Nem sempre, cara, nem sempre, sabe? É um cara bem resolvido com o tamanho dele na carreira, e que vem no jogo entrega aí, o jogo ontem fez os 6 primeiros pontos do jogo, teve o jogo 2, que ele destruiu, que ele fez todos os pontos no primeiro quarto, agora não lembro a ordem dos jogos, mas começou o jogo, ele já começou a fazer um monte de pontos, terminou o primeiro tempo com 18, uma coisa assim. Acontece, pode acontecer. Esse é o nível, né? Esse é o nível que o Drew Holiday consegue. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas, esse é o quinteto. Claro que faltou falar da Branquitude Júnior, do Porzingis, né? Tem que meter um Porzinguizinho aí. Porzingis chegou nessa troca pelo Marcus Smart e, velho, vamos falar só o seguinte do Porzingis. É assustador que o Celtics fez o que fez com pouquíssimo Porzingis em quadra, né? Pouquíssimo Porzingis em quadra nos playoffs. Então, liga, beware, né? Beware, fique atento. Fique atento. Chegou a família, hein? Chegou família. É isso, vamos mandar um salve aqui para todo mundo que chegou no Pix aqui, ó, durante a live, hein? E vou ler aqui os Pix. Fábio Guilherme já tinha mandado. Gustavo Vilela voltou, hein? R$1 para cada título para compensar o erro. Agora sim, agora você acertou, Gustavo. Excelente erro, hein? Porque daí você tem que vir de novo. O Núcleo, Kairi e Luca precisa do quê para não passar mais essa vergonha? Pô, perder na final de 4-1 não é vergonha, pô. Vergonha é ser amassado no primeiro round. Não tá, pô. Vergonha não ir pro playoff, como eles não foram ano passado. Né? Vergonha é. Ser amassado no primeiro round acontece. Acontece vergonha é você mandar seu técnico que criou nova cultura embora, ir lá buscar um jogador veterano que todo mundo acha que é o melhor da geração, botar do lado de um seu jogador que você acha um super craque, e aí você vai pro playoff e toma uma surra, né? Como fez alguns times aí. Isso é vergonha. Não sei nem do que você tá falando. Não é vergonha não, pô, peraí. Ó, Vitor Hugo Vitorino mandou que quando eu ganhar no bicho, vou fazer um pique substantivo. No momento, envie tudo que tem para dizer é campeão. Cara, eu acho que o Vitor Hugo Vitorino vai ser bicampeão esse ano, porque eu acho que o Botafogo vai ganhar o brasileiro, hein? É mesmo? Eu acho. Vai ser Palmeiras na Libertadores e Botafogo no Brasileirão. Ó, João Busek do Bambuzal aqui, ó. Abrindo negociações com o Neps para ocupar a cadeira de torcedor do todo-poderoso Tandão em 2025, hein? 2025. Opa! Parabéns. Parabéns. Esse foi o Gabriel Gomes, hein? Gabriel Gomes. Você quer ser, Lucas? Torcedor do Thunder 2025? Cara, me interessa. Me interessa bastante. Depende da proposta, né? É isso. Parabéns por mais uma temporada. Vocês são monstros sagrados. Que isso? Que isso, Gabi Gomes? Que isso, Gabi Gomes? Paulo Bernardino, hein? O segredo do sucesso é maratonar Harry Potter. Gostei. Neps, qual personagem do Harry Potter o Jaylen Brown seria? E vida longa o Café Belgrado. Eita, velho. Cara, tô pra dizer que ele seria o próprio Harry Potter, viu?
Porque Que isso, velho? cara, o Jaylen Brown foi Finals MVP sem nunca ter sido o melhor da classe, sabe? O melhor do time. E o Harry Potter é meio que isso, velho. Ele não era o melhor bruxo da sala, mais talentoso nem nada, mas o bicho, as coisas iam acontecendo com ele. E tá aí, Jaylen Brown, Harry Potter. Valeu, Paulo. Pique substantivaço, hein? Muito obrigado. E o último aqui, Lucas, é do Emanuel Bessa. Boa O beça, hein? Mavs, o Mavs vai virar um contender nas próximas temporadas? Ou foi um espasmo de sucesso? Sou fã de vocês. Forte abraço direto de Fortaleza. Epa! Cara, a parada do Oeste é a seguinte, né? Você pode ser um contender, mas as suas campanhas em playoff parecerem espasmos de sucesso, né? Não é absurdo imaginar que o Dallas pode cair num primeiro round de playoff, né, ano que vem, sabe? Tem muito time na fila, muito time querendo. Só fora dos playoffs, Memphis, fora de play-in, tá? Memphis, Houston e Spurs. Times que olham para um futuro próximo, dizendo assim, cara, eu quero estar ali, velho. Poderia ser nós aí, sabe? Então, esses três estavam fora de tudo, tá? Então, isso mostra bem o trabalho. Eu ia usar outro tipo de palavra aqui, mas o trabalho que é avançar no playoff do Oeste. Dito isso, se você tem Luca, meio do caminho tá andado, né? Como vocês Sim. acabaram de ver essa temporada. Mas sim, para virar um contender, entrar assim, um dos favoritos ao título, cara, acho que manter a base, acompanhar o desenvolvimento natural dos jovens. O Derek Lively é um calor e já jogou tudo que jogou. Ano 2 de Gafford e PJ Washington desde o começo juntos dessa vez. Acho que tem uma evolução aí interessante. Acho que é um time bem Quer duro. números, Gibas? Quer números? Quero números. Favoritos na KTO, melhor lugar para fazer sua bet, hein? Salve Cassinho, salve Cassião. Melhor lugar para fazer sua bet, KTO.com, parceiro do Café Belgrado já de longuíssima data, né? 2019. Dá essa moral para KTO, se você for fazer sua bet, tem que ser lá. Favorito, Boston, paga 3,8 hoje, se você quiser meter aí uma renda, né? 3,8 Celtics para ser campeão ano que vem. Segundo, quem você acha que é, Gibas? Pro ano que vem, Denver. Denver, 8-1, já Já substantivo. bem atrás, né? Bem atrás. Depois, o bonde dos 9, né? O KC, 9-1, terceiro. Moral, hein? O que com moral. Bucks e Wolves, 9,4-1. Bucks e Wolves. E aí vem o Dallas, 10-1. Então, do Oeste seria o quarto aqui já, para o ano que vem. Aí, Filadélfia, 13-1. Knicks, 15-1. Clippers, 19-1, assim como o Golden State. Lakers, 21-1. Eles esqueceram do Suns? A existência do Suns 23-1. Cara, Mas depois que a gente agir, vai ser épico, vai ser depois que a gente agir na off-season, as coisas certamente vão mudar aqui. E o desmoralizado Indiana Pacers, né, atual finalista de conferência, 40-1. Vem depois de nomes aí como Memphis, inclusive. É isso, hein? Agradecer a todo mundo que tá aí com o Belgradão. Ó, chegamos a 8.016 inscritos, tá? Pistons, olha só a lista. Hornets, Blazers, Jazz, Nets, Wizards e Pistons, 1.000-1. Nunca tinha visto a odd de 1.000-1 na KTO. 1.000-1, acho que nem Leicester, né? Leicester, quando foi campeão, era 1.000-1, será? Não Cara, lembro. Qual é que vale aqui, Gui, pra meter 1.000-1 desses? Nets? Pô, nenhum. Quem? Nets? Não dá, não dá. Seguinte, hein? Agradecer a todo mundo que tá na live, a todo mundo que seguiu. Se você tá assistindo aí no YouTube, dá uma olhada se você já é inscrito no Belgradão, porque tem gente que acompanha, mas não é inscrito. Se você já foi inscrito, dá uma olhada se você ativa a notificação, porque se você assiste a nossa live e tal, amanhã ele te entrega, beleza? Mas o problema é que se você fica tipo 2 dias, não ligou o YouTube mais, sei lá, aconteceu alguma coisa, você não ligou o YouTube nesses dias, estava ocupado. A gente já vai pro fundo da fila. E aí os caras até esquecem que você segue o Belgradão. Eles não entregam, a não ser que você marque esse sinalzinho aí. Então dá uma moralzinha nesse sinalzinho. A gente promete que só vai mandar conteúdo Elite ou reacts de Ventania cantando Cogumelo Azul. Porque, pô, é conteúdo Elite também, mas é de outro tipo de Elite. Valeu?
Muito obrigado a Valeu, todo Gibas. mundo que veio com o Belgradão. Lucas, cara de jovem. É o rap, hein? Tô de bigode, viu? Pra quem tá só no podcast, tô de bigode. Informação. Lucas, falaram aí que você lembrou o Heisenberg. E o Peçanha. É o rap. Foquei no Heisenberg, achei mais carisma.